Trump enlouqueceu, galera. Eu sei que muita gente acredita que, na verdade, não. Ele é um grande estrategista, ele sabe exatamente o que está fazendo. Mas eu vou ser muito honesto para vocês, eu perdi as esperanças, acho que ele se perdeu ali no personagem. Existe uma grande diferença entre você tratar a geopolítica, a economia mundial, a postura da maior economia do mundo e você tratar ali de questões corporativas, a empresa do Trump versus alguém, as estratégias não são as mesmas e as variáveis são muito maiores, beleza? E essa postura que ele tem adotado desde o início, né, especialmente sendo muito beligerante, né, sendo muito agressivo com os próprios aliados e sendo um gatinho com os inimigos, né? Vou tratar direto aqui a Rússia em especial e outras economias e outros países que historicamente são adversários dos Estados Unidos e do Ocidente no geral, a forma como ele tratou a Ucrânia, que está sofrendo um ataque da Rússia, chegando na Europa. Eu sei que o Trump tem alguns pontos em que ele tem razão, como por exemplo o fato da Europa ter simplesmente ter sido transformada numa Disneylândia, que só se falava em ESG, né, em um monte de letra do alfabeto para se designar lá pessoas tribinárias, não sei o quê. Eu sei que a galera da Europa ali entrou num mundo de We Are the World, né? Isso, na verdade, não acontece. E isso acabou especialmente com a invasão da Rússia, que literalmente bateu na porta da Europa e agora a Europa se vê numa situação em que talvez o não binário, não sei o quê, que estava brigando pela linguagem neutra, pelo banheiro trans, essa galera talvez tenha que pegar um fuzil e ir para a guerra, como está acontecendo na Ucrânia. E esse pessoal da Europa sempre foi muito agressivo contra os Estados Unidos, contra a cultura americana, não sei o quê. Agora eles estão olhando e falando: porra, e se os Estados Unidos não ajudar a gente? O que vai acontecer? Daqui a pouco vai estar a Europa inteira aprendendo a falar russo, não é isso? Então a situação realmente está complicada e o Trump tem razão. A Europa precisa se mexer, precisa sair desse berço esplêndido lá que ela sentou e começar a investir em militarismo. Os Estados Unidos não pode se tornar o único país a ter que correr atrás disso, se endividando lá em bola de neve com aquele déficit enorme que ele está. Né? Só que não é dessa postura que o Trump vai fazer isso. Ele está gerando incerteza no mundo. O que é incerteza no mundo? Essas tarifas vai aumentar, é 200%, é 1%. As pessoas não sabem o que fazer, as empresas não sabem o que fazer, não sabem como se ordenar nessa nova ordem que o Trump está querendo construir, em que os Estados Unidos simplesmente abandona todo mundo, vira as costas e vai virar um país protecionista, com ideias mercantilistas que foram superadas aí, porra, no século XVIII, XIX. Então, assim, a forma como ele está fazendo é horrorosa, né? E muita insegurança também. Então, como é que fica a Europa? E aí, me preocupo com o comércio, ou então invisto militarismo? Eu posso contar com os Estados Unidos para alguma coisa? E a forma como ele tem atacado também esses países, né? Agressivo pra caramba. Aí chega lá na Rússia, é todo bonzinho, todo parceirão e tal. Ele tem que tomar muito cuidado, ele tem que entender exatamente quem são os amigos, quem são os inimigos. Não se trata aliados dessa forma. Então, para mim a postura dele tá horrorosa, horrorosa, né? Aí as pessoas vão falar, não, beleza, mas ele tem uma estratégia por trás disso que é controlar o déficit dos Estados Unidos. Isso eu concordo. Os Estados Unidos têm piorado nas contas públicas exatamente como o Brasil, tá? Isso desde lá do governo Biden, especialmente durante a crise sanitária, em que virou moda no mundo inteiro a nova teoria monetária, não sei o quê, que todo mundo vai imprimir dinheiro e vai ser uma maravilha. Isso aconteceu, fica em casa, não sei o quê. Isso também aconteceu. Só que, como foi dito por todos os economistas, isso ia ter o efeito, né, seguinte, que era a chegada da inflação. E está aí a inflação para o mundo inteiro. O próprio Biden começou a enfrentar isso. A disparada dos preços nos Estados Unidos, e aí o efeito da inflação nos Estados Unidos é o mesmo efeito da inflação aqui no Brasil. Inflação, ela corrói a moeda. E quem tem moeda são os ricos. Então eles podem proteger a sua moeda, né, o seu dinheiro, o seu patrimônio. Agora o pobre não consegue. Então lá nos Estados Unidos, o problema que eles estão tendo é muito parecido com aqui. Os preços estão aumentando, então as pessoas estão se sentindo mais pobres. Isso é um problema grave. Precisa combater a inflação. E uma forma de combater a inflação é justamente combater o déficit. Então, o que ele deveria fazer? Claro, vamos controlar as despesas. Chama a Europa, fala, querido, olha só, eu estou aqui investindo pra caramba em militarismo, vocês estão aí de sacanagem, vocês estão aí vendendo gás pro russo, né? Vocês estão aí discutindo menine, não sei o quê, e não tem nenhum militar na rua aí, vocês não têm mais tanque de guerra, não tem mais caça, não tem porcaria nenhuma, eu estou tendo que fazer todo o trabalho sozinho. Aí vai lá, a Rússia invade a Ucrânia, começa a olhar nas terras de vocês, aí vocês querem o quê? Que eu faça tudo? E beleza, esse é um recado justo, vamos embora. E aí começou a ter Europa agora investir em militarismo,
vai voltar a se armar, vai se preparar, porque possivelmente vai ter uma guerra sim, é meio que dado por alguns especialistas, que não é o meu caso, que isso pode sim acontecer. Então, beleza, vamos embora, acorda pra vida. Volta a construir usina nuclear. Que porra é essa de vai desligar tudo? Porque, veja bem, a Greta Thunberg viajando pra lá e pra cá, mandando todo mundo fechar as fábricas. Porra, completamente razoável o que ele tá pedindo. Corte de custo, legal. Pegou lá o Elon Musk, falou: ó, senta aí, traz os teus nerdzinhos lá. Os caras ficaram lá olhando, achou um monte de custo. USAID dando dinheiro pra um monte de gente. Beleza, isso aí, corta mais custo. Botei mais uma coisa aqui: reduz a impressão de dinheiro. Aliás, eu escrevi aqui alguns tópicos para falar sobre os Estados Unidos. Parece que eu estou falando do Brasil, né? Os Estados Unidos, na era do Biden, imprimiu muito dinheiro. E é o que eu falo para vocês: impressão de dinheiro tem aquele efeito que a economia cresce, depois vem a inflação e a economia cai. Os Estados Unidos passou pela mesma coisa, tá? A questão é que lá eles tiveram o que a gente chama de soft landing, né? Ao invés de eles terem uma recessão, na verdade a economia deu uma engasgada e já voltou a crescer. A questão da inflação já estava bem controlada. O Fed, que tinha aumentado a taxa de juros exatamente como o Brasil fez, já estava até olhando para reduzir essa taxa. Agora ele não sabe o que fazer. Outra coisa que ele poderia fazer, já que ele está falando da questão de tarifar, porra, que o comércio está desleal com os Estados Unidos, que eu não concordo, mas porque não necessariamente ser desbalanceado é ruim para o país que está desbalanceado. Mas ok, ele precisa de mais receita, não é isso? Ele podia pegar lá e falar: ó, toda importação para os Estados Unidos agora tem 5% de imposto. Galera, 5% de imposto em tudo que é importado nos Estados Unidos era dinheiro para caramba. 10%. Teria um impacto inflacionário, mas seria um impacto inflacionário mais simples, mais fraco, né? E aí não foi isso que ele fez. Agora está atacando tarifa em tudo que é país. Aí você fala: porra, mas ele está fazendo isso porque é injusto. Só que quem vai pagar a conta é o americano. Porque veja bem, a partir do momento em que ele tarifa, sei lá, 10% o Brasil, toda a carne que os Estados Unidos consomem, que é produzida aqui no Brasil, vai ficar mais cara. Os ovos aqui que você produz no Brasil vai ficar mais caro. O carro que ele produz lá precisa de aço. Quem é que exporta o aço? A CSN, a Uzi Minas. Vai pagar mais caro porque tem tarifa. Então o custo dentro dos Estados Unidos vai aumentar para todos os produtos. Eu estava vendo agora, o cara meteu tarifa aí em cima do Vietnã, aonde é produzido basicamente o iPhone, onde é produzido, acho que o iPhone é China, né? Mas é produzida a Nike, Adidas, outras marcas. Isso significa dizer que o americano que comprava um tênis, agora ele vai pagar muito mais caro no tênis. E se ele vai pagar mais caro no tênis, se ele vai pagar mais caro no carro, se ele vai pagar mais caro no iPhone dele, significa dizer que o pobre hoje ele está com menos poder de compra da noite para o dia, só por conta dessas tarifas. Então, será que essa é uma estratégia boa? Porque vai aumentar a pressão da inflação. E aí, qual é a ideia dele? Não, eu estou fazendo isso porque as empresas vão fazer o quê? A Adidas vai fechar a fábrica dela no Vietnã e vai abrir nos Estados Unidos. Aí entra uma outra questão aqui importante. Por que, que a fábrica da Nike é lá no Vietnã, ela não é nos Estados Unidos, não é em Nova York? Porque acontece um fenômeno que, quando um país vai se desenvolvendo, vai tendo uma economia mais sofisticada, as pessoas têm uma capacidade educacional melhor e tudo mais, é natural que esse país se torne muito mais forte em termos, por exemplo, de tecnologia. É o que você vê na Califórnia. Os Estados Unidos, ele é muito mais forte nessa relação com desenvolvimento de grandes tecnologias. Agora, o que ele está fazendo é o seguinte: vai começar a abrir fábrica da Nike, aí você vai contratar quem para costurar tênis? Se hoje nos Estados Unidos para flip burgers, né, para você ficar fritando o hambúrguerzinho na chapa lá, você precisa do mexicano que pula a fronteira lá, que pula o muro e sai correndo, precisa do brasileiro que vai lá nadando para chegar lá. É essa mão de obra que faz isso lá. E ele está querendo expulsar essa galera. A taxa de desemprego nos Estados Unidos hoje é baixa, é bem baixa. Se uma fábrica como a Nike volta para os Estados Unidos, quanto você vai pagar para o cara costurar seu tênis? Então ela não vai ser competitiva. Ah, mas aí o americano vai comprar. Beleza, ele vai comprar um tênis o quê? Bem mais caro. Então, naturalmente, você vai ter produtos mais caros nos Estados Unidos que não são. Não têm condições de competir no mercado internacional. Você está tornando ineficiente uma economia que é extremamente eficiente como a economia americana. Então isso não faz o menor sentido. Se você tivesse um país, como é o caso dos europeus, tá? Portugal tem taxa de desemprego, sei lá, de 20%, 30%. Nos Estados Unidos é muito baixa. Isso porque os Estados Unidos é cheio de imigrante legal. Ele vai precisar de mais mão de obra ainda. Ele vai fazer o quê?
vai abrir os portões lá do México, vai pedir para todo mundo entrar para lá? Porque quem é que vai fazer essa produção? Então, percebe? Não faz sentido com o que ele está falando. Então, ao mesmo tempo que ele fala de expulsar imigrante ilegal, ele está dizendo que ele vai ser muito mais demandante de mão de obra barata. E essa mão de obra barata não é o americano. Porque se você for nos Estados Unidos, o cara que vai construir a tua casa não é americano. O cara que dirige o Uber, que dirige o táxi, não é o americano. Percebe que não faz o menor sentido o que ele está falando? Então, esse aumento da inflação nos Estados Unidos ele vai ter alguns efeitos. O primeiro é, a população vai sentir o poder de compra cair. Exatamente como acontece no Brasil. Exatamente como acontece no Brasil. E aí, sabe o que o Banco Central lá vai fazer? Primeiro, eles não têm nenhuma habilidade para tratar com inflação, tá? Porque no limite, você pode pensar, porra, o Roberto Campos Neto foi brilhante, recebeu 2 vezes o título de melhor Banco Central do mundo. Mas tem um motivo para isso. O Brasil tem histórico de inflação. E o brasileiro, a gente, está acostumado com inflação. A gente sabe se virar. A gente dá o nosso jeito. Agora, imagina um americano que não sabe mexer com isso. O que esse cara vai fazer? Mas eu sei o que o Banco Central vai fazer. O Fed americano, ele provavelmente vai aumentar a taxa de juros. Quando ele aumentar a taxa de juros, vai aumentar o carrego da dívida, ou seja, a despesa com juros nos Estados Unidos vai aumentar mais ainda. Então, será que vai compor certinho o que ele quer? Será que as empresas vão voltar para os Estados Unidos? Faz sentido? Ou é melhor ela continuar onde está e exporta para cá e o americano vai começar a pagar o preço do iPhone lá, igual a gente paga caro aqui no Brasil? Ou o pobre americano vai sentir o mesmo que a gente está sentindo agora. Porra, a carne tá cara pra cacete, o frango tá caro pra cacete, o ovo tá caro pra cacete, o café tá caro pra cacete. Então eu não vejo cenário positivo pelo que ele está fazendo. E outra coisa, se essas empresas começam a exportar para os Estados Unidos e vindo de fora, começa a importar nos Estados Unidos e começa a ficar caro, possivelmente muita indústria que está nos Estados Unidos, muita empresa que está nos Estados Unidos, também vai ficar com custo de produção maior. Talvez elas percam competitividade e fechem. Isso fez a bolsa hoje despencar. Porque o cara está olhando e falando, pô, os Estados Unidos vai se tornar muito menos competitivo. É possível que essas empresas reduzam seus investimentos, é possível que essas empresas tenham dificuldade. Então, certamente a gente pode enfrentar uma recessão aqui nos Estados Unidos. Olha o que esse cara está arrumando. E aí, essa baixa competitividade da indústria americana, dos produtos americanos, vão fazer o que com a economia americana? Vai deixar de ser uma economia que está sempre à frente de tudo para se tornar uma economia o quê? Que produz mais carro, que produz tênis, que produz roupa. É isso? Porque veja, os Estados Unidos já tinha passado dessa fase. Ele é uma economia que atualmente estava com uma inflação relativamente controlada, ele estava com um crescimento bem razoável, e agora o que a gente está vendo é um descontrole completo. Os agentes econômicos estão perdidos. O que vai acontecer? Ninguém sabe. E a pior coisa que pode acontecer no mercado é essa incerteza. Porque se você não sabe para onde as coisas estão indo, você fica todo mundo perdido. Então, na minha visão, o Trump está fazendo um péssimo trabalho, horroroso trabalho. Horroroso. Tanto é que você está vendo dólar cai no Brasil, aí a Bolsa Brasileira sobe, aí daqui a pouco o pessoal fala, pô, mas o Brasil vai se dar bem porque tem pouca tarifa. Mas se der problema no mundo, recessão global, todo mundo se ferra. Quando todo mundo se ferra, tem um efeito em economia chamado efeito dólar milkshake, né? E o nome vem pelo fato de quando você está chupando o canudinho do milkshake, faz aquele barulhinho no final, né? De você estar sugando tudo que está ali. E sempre que tem um problema no mundo, mesmo que esse problema seja nos Estados Unidos, no geral, todos os agentes econômicos, quando estão perdidos, eles pegam o dinheiro deles e mandam para os Estados Unidos e compram um título da dívida americana. Porque, de certa maneira, é um título muito mais seguro. Então, nesse movimento, quando você faz essa jogada de dinheiro para os Estados Unidos, você valoriza o dólar e você deixa mais dinheiro, né, para poder financiar a dívida americana. Então, assim, não se sabe exatamente o que está acontecendo, não se sabe exatamente para onde as coisas estão indo. E isso não faz sentido se você quer que seu país se desenvolva, beleza? Esse aí, meus 2 centavos. Gostou, curte. Vejo você na próxima.